Mais uma negociação, enfim, saindo no Flamengo. Caminho facilitado por Paqueflá. Várias outras notícias do Flamengo dia a dia do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor Rubro Negro. Hoje é dia de treino na parte da manhã no CT Ninho do Urubu, com foco total na partida de depois de amanhã diante da equipe da Liga, da LDU. Jogo marcado para o estádio do Maracanã às 9h30 da noite. Treino hoje focado em recuperar alguns atletas, né? Tem a questão do Gonçalo Plata, que eu vou atualizar aqui agora com vocês. Pude falar com algumas pessoas do Flamengo, desfalque pelos últimos 3 jogos. Gonçalo Plata ainda é dúvida, pessoal, para o confronto diante da equipe da LDU. O atacante equatoriano ainda se recupera de dores causadas por um edema ósseo que ele possui no joelho direito. Ele teve esse problema diagnosticado lá no Equador, né? Quando ele sobe as escadas para realizar o trabalho de aquecimento, ele acabou sentindo o joelho. Foi reavaliado quando voltou para a cidade do Rio de Janeiro, foi detectado um edema ósseo. Ele seria até bem importante, né, gente, para esse jogo lá no Equador. Entretanto, ainda é dúvida, não é carta certa para jogar diante da equipe da LDU. A ver o que vai sair daí do treino de hoje, do treino de amanhã, que é o último treino. Né? Hoje é o penúltimo treino na terça, tem o treino de amanhã na quarta, e na quinta não tem treino, então vai definir de fato amanhã se ele vai ou não para o jogo. Eric Pulgar e Alan, esquece, já estão cortados aí, não tem a menor condição de jogar diante da equipe da LDU. A gente já conversou em relação a isso, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje também tem decisão que importa para o Flamengo. Isso porque Deportivo Táchira, o time venezuelano, e Central Córdoba, a equipe argentina, se enfrentam hoje, terça-feira, às 7 horas da noite, abrindo os confrontos válidos pela 5ª rodada da fase de grupos da competição. O cenário ideal para nós rubro-negros é que o Táchira hoje vença a equipe do Central Córdoba. Por quê? O Deportivo Táchira vencendo a equipe do Central Córdoba, você mantém o Central Córdoba em 8 pontos, tá? E o Flamengo vencendo a LDU, vamos botar aí, por 2 gols de diferença, já pode, quem sabe, se tornar líder da fase de grupo que o Flamengo tá. Isso porque a LDU, né, possui um saldo melhor do que o do Flamengo, tá? Por isso tem a importância também do Flamengo fazer gols, né? Acumular saldo de gols, porque, por exemplo, o saldo de gols da LDU é de 3 positivos. O saldo de gols do Central Córdoba são de 2 positivos. O Flamengo vencendo a LDU por 2-0, você já vai arrancar 2 gols de saldo da LDU, porque a LDU vai ter tomado 2 gols. Eles vão ficar com 1. O Flamengo tem 0. Fazendo 2, o Flamengo já ultrapassa a LDU. O Central Córdoba perdendo para o Deportivo Táchira, vamos supor que perca por 1-0. Cai 1 gol de saldo no Central Córdoba. Com a vitória, o Flamengo ultrapassa as 2 equipes. Né? Ultrapassa as 2 equipes. Então, é lógico, eu acho improvável que o Deportivo Táchira vença o Central Córdoba. É uma equipe muito fragilizada, tá? Já está eliminada, entretanto, ainda disputa uma possibilidade remota de estar na Copa Sul-Americana, caso termine na 3ª colocação. Mas para isso tem que vencer os 2 próximos jogos. Tem que vencer o Central Córdoba e tem que vencer o Flamengo no Maracanã. Não vai rolar, galera do Táchira. Então, assim, um empate do Táchira com o Central Córdoba já seria um bom resultado. Agora, se o Central Córdoba vencer, aí, meus amigos, vai complicar, porque o saldo do Central Córdoba vai aumentar e eles vão para 11 pontos. E aí, bota mais pressão ainda
no jogo da quinta-feira entre Flamengo e LDU pro lado do Flamengo. Porque aí o rival do Flamengo vai ser de fato a LDU. Né? Vai ter Flamengo. Cara, esses 2 gols que o Deportivo Táchira fez na última rodada foram importantíssimos. Porque a LDU estava indo para um saldo de 5. Flamengo com 0. Então, assim, gente, é muito importante esse jogo da próxima quinta-feira que o Flamengo vença por 2 gols de diferença. O principal é vencer, a gente sabe. Mas por 2 gols é muito importante. É um jogo assim que eu tô vendo a torcida dar o devido peso e espero que o time também dê. Porque ou vai ou racha. Se perder, ó, pé na bunda, tamo fora praticamente. Tá? Tamo fora praticamente. Principalmente se o Central Córdoba vencer, porque eles vão a 11, vai para a última rodada que é a LDU, a LDU vencendo vai a 11, e o Flamengo empatando, que não vai empatar, só vai a 9. Aí acabou. Né? Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, ó. Diego Ribas rasga elogios a Felipe Luiz e destaca a coragem do treinador do Flamengo no comando do clube. E ele fala: o que eu estou mais gostando é que ele chega e fala: vai jogar esse jogador por isso, jogar dessa forma por isso. Sei o que eu estou fazendo, estou convicto e vou seguir dessa forma. Fecha aspas. E completa o Diego Ribas. Eu gosto dessa comunicação corajosa, porque é preciso muita coragem para você contrariar parte das pessoas que vêm com uma firmeza muito grande. Eu estou gostando dessa parte. Também tô, mas existe uma linha entre convicção e teimosia. Existe uma linha entre altivez e arrogância. E precisa entender bem isso aí, porque senão acaba se perdendo. Pelo menos na minha opinião, beleza? Vamos avançando. Palmeiras tem desfalque importante para o jogo diante da equipe do Flamengo. Se trata do técnico Abel Ferreira, meus amigos e minhas amigas. Pois é, o Abel Ferreira, ele tomou o 3º cartão amarelo diante da equipe do São Paulo e, além disso, foi expulso depois. Então, tem a suspensão dos 3 cartões amarelos e tem a suspensão também do cartão vermelho. Eu consultei o regulamento e é bem por aí mesmo, vai ficar de fora do jogo do Palmeiras e Bragantino e de fora do jogo entre Palmeiras e Flamengo, que acontece sem ser nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na outra rodada, no dia 25, daqui a 12 dias, diretamente de São Paulo. E lógico que estaremos lá para fazer essa cobertura, beleza? Danilo relembra a infância rubro-negra e diz que vestir Flamengo completou a sua carreira, torcedor rubro-negro. Olha aí! Vamos ver o que o Danilo falou em entrevista. Depois desse gol, não vi mais nada. Saí na rua correndo, não vi mais o jogo. Sobre aquele gol do Pet, né? Aos 43 do segundo tempo. Minha família é Flamengo. Todos são Flamengo. Quando cheguei no Ninho do Urubu, foi um momento muito especial. Tem a parede com várias fotos, algumas delas, principalmente a do Petkovic, me passou um filme pela cabeça. Por mais que eu tenha realizado 1 milhão de sonhos, ter jogado nos maiores clubes do futebol europeu, faltava esse último passo importante, que era de jogar no Flamengo, falou o Danilo. Voltando para o confronto entre Flamengo e LDU, né? O Daniel de la Cruz, que é o lateral direito, o zagueiro lateral direito lá da equipe da LDU, deu uma entrevista falando sobre o Flamengo. E ele disse: temos que trabalhar duro pensando no Flamengo. Dar o nosso melhor em campo. Vai ser um jogo difícil. Temos que estar totalmente concentrados, mas acho que podemos conseguir um resultado positivo, falou Daniel de la Cruz. Tem muita velocidade, o pessoal fala que é da família do De La Cruz, aquela coisa toda, e o Flamengo precisa tomar cuidado com esse jogador, lateral direito da equipe da LDU. O treinador da LDU, né, o tal do Vitamina, né, Pablo Vitamina Sánchez, lamentou o fato de disputar a 3ª partida seguida no ano, né? E ele falou: nada é mais bonito do que vencer. Depois vamos analisar todos os detalhes e ver qual poderíamos ter melhorado. Mas agora é hora de celebrar, porque a vitória nos dá energia para encarar o próximo desafio com mais confiança.
E pela terceira vez seguida, vamos jogar como visitantes, reclamou o técnico, com foco no jogo importante contra o Flamengo. Estou satisfeito com o time, estamos invictos na Libertadores e numa disputa intensa com Flamengo e Central Córdoba para chegar às oitavas de final. Queria estar um pouco melhor na Liga do Campeonato Equatoriano, mas estamos em quarto. Vamos com tudo para cima do Flamengo, falou o Pablo Vitamina Sánchez, ele que é o treinador da equipe da LDU. Então o Flamengo tem que estar ligado para conseguir esse resultado no estádio do Maracanã. Os caras vêm com tudo e tem que ir com tudo também para dentro deles. Eu já tô ansioso, tá, gente, para esse jogo. Eu sei que o jogo só acontece na quinta-feira, 9h30 da noite no final do dia, mas já tô com ansiedade muito grande, porque, cara, se cair a temporada do Flamengo, vai ter Copa do Brasil, brasileiro, mas vai ter Sul-Americana, vai ser um negócio assim tenebroso. Então que isso, não, Flamengo e Sol de América na Sul-Americana, pela madrugada, né, Flamengo? Não vamos protagonizar esse papelão, beleza? Dias antes de enfrentar o Flamengo pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo da Paraíba demitiu seu treinador Antônio Carlos Zago, pessoal. Pois é, tá aí, ó. Tá demitido o Antônio Carlos Zago e não enfrenta o Flamengo. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0 no jogo de ida lá no Maranhão, foi nem na Paraíba, e acabaram demitindo lá o treinador deles. Carlo Ancelotti busca informações sobre cria do Flamengo para possível convocação para a seleção brasileira. Como assim, Pedrão? Já vão querer tirar jogador, aquela coisa toda? Calma. Pois é, vamos ver aí. O treinador italiano já trabalha nos bastidores para futuras convocações e buscou informações sobre Alexandro, ex-jogador do Flamengo. Ele é o zagueiro do Lille da França. Além de Alexandro, Carlo Ancelotti buscou informações de Wesley, lateral direito do Flamengo, e também de Gerson, volante do Flamengo, que foi convocado em outrora pelo Dorival Júnior, entre outros treinadores, para a seleção brasileira. Então são dois nomes. O Léo Ortiz, pelo que eu fiquei sabendo também, procurou informações sobre o Léo Ortiz. Então não vai ser essa mudança de treinador para estrangeiro, só vai convocar pessoal da Europa. Isso não deve acontecer. Apesar do Ancelotti continuar morando na Europa, ele vai continuar observando jogadores que atuam aqui no futebol nacional. Ele que é um grande apaixonado do futebol brasileiro. Pedrão, mas quando vai ser esses desfalques? Pois é, a primeira convocação de Carlo Ancelotti será nos próximos dias, já que o treinador assumirá o comando da seleção para a data FIFA que acontece em junho. Isso porque o Brasil enfrentará o Equador fora de casa e o Paraguai dentro do estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. Por fim, o técnico italiano inicia os trabalhos a partir do próximo dia 26 de maio, torcedor. Daqui a 13 dias ele assume o comando técnico da seleção brasileira. Essa data FIFA acontece logo agora, no início de junho. Tem Flamengo e Palmeiras no dia 25. Depois, no outro jogo do Flamengo é contra o Fortaleza. E aí dá uma parada no futebol brasileiro para a data FIFA. E após a data FIFA tem o Mundial de Clubes da FIFA. Inclusive, dia 8, já estou pegando meu carro indo para São Paulo para fazer essa cobertura maravilhosa do que vai ser o Mundial de Clubes da FIFA. E que tudo dê certo para o nosso Flamengo, apesar do poderio financeiro, né, das outras equipes, sobretudo as europeias, beleza? Pessoal, ontem saiu uma informação que a equipe do Atlético Mineiro deseja a contratação do meio-campista, atacante, ponta, como entende o Felipe Luiz, Matheus Gonçalves. Agora entrou o rival do Atlético Mineiro na briga pela contratação do jogador. O Cruzeiro é quem sonda a situação de Matheus Gonçalves no Flamengo, torcedor. O clube mineiro já entrou em contato com o rubro-negro para buscar informações. O Cria disputou apenas 175 minutos nos últimos 10 jogos com o técnico Felipe Luiz
neste ano, sob o comando do técnico Felipe Luiz, informa a Mônica Alves. O staff de Matheus Gonçalves está muito insatisfeito, o jogador também está insatisfeito porque ganha poucas chances do Felipe Luiz, já ganhava poucas chances do Tite. Antes havia sido emprestado ao Red Bull Bragantino, ganhou rodagem, ganhou bagagem lá no Red Bull Bragantino. O Red Bull faz uma proposta para contratar o jogador. O Flamengo não libera sob o argumento de que ele seria utilizado, né, no Flamengo. E até agora você vê Juninho ganha oportunidade, o Bruno Henrique tá mal, ganha oportunidade. O staff do jogador está insatisfeito, eles entendem que o Matheus pode ganhar sim mais minutos e esses minutos são negados a ele e também estão insatisfeitos em relação à posição que joga o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, é isso mesmo. Eles entendem que ele joga mais por dentro, mais como articulador de jogadas ali, um meio armador, um meio atacante. E o Felipe Luiz sempre bota ele para jogar aberto pela direita. Ele já falou em entrevista coletiva que enxerga mais ele ali. Eu não sei se é pela questão física dele ser franzino, mas, cara, ele é franzino, mas tem uma habilidade, assim, muito grande, né? Gente, guardadas as devidas proporções, pelo amor, não estou aqui comparando, mas lá no Barcelona você tem o Pedri, que é franzino, joga por dentro. Você tem o Gavi, que é franzino. Então, assim, é lógico, são jogadores diferentes, características diferentes, são melhores, mas pronto, jogam UEFA, Champions League, não estou aqui a comparar, mas existem jogadores no futebol mundial que são franzinos e jogam por dentro. Aí tem que ver qual é a habilidade dele, para ele não ir pro embate, pro corpo a corpo, senão ele vai perder. Não tem jeito. Enfim, a ver qual vai ser a decisão da diretoria do Flamengo, com esse interesse do Cruzeiro. O dono do Cruzeiro, ele queria 2 jogadores do Flamengo, o Michael e o Luiz Araújo, e o Matheus Gonçalves, né, o próprio Matheus Gonçalves. O Boto falou que não. Agora parece que ele está aumentando o valor para tentar contar com o jogador. É sonho de consumo dele lá, levar o Michael e levar o Matheus Gonçalves e o Léo Jardim, Léo Jardim, goleiro do Vasco, mas é Léo também, né? O Leonardo Jardim já aprovou essa situação, inclusive o Pedrinho chegou a conversar com o Boto, mas acabou que o negócio não seguiu em frente. A ver o que vai acontecer. O West Ham coloca Lucas Paquetá à venda em meio à investigação, em meio a julgamento, né? De acordo com o portal inglês CE8, o West Ham planeja rejuvenescer o elenco a partir da próxima janela de transferências. Assim, o clube de Londres colocou Lucas Paquetá e outros 5 atletas para serem vendidos. Edson Álvares, Guido Rodrigues, Mohamed Kudus é bom, hein? Maxwell Cornet e Emerson Palmieri, que é brasileiro naturalizado italiano, e também o Lucas Paquetá. Por ele estar sendo investigado. Aliás, a investigação já acabou, né? Já teve até o julgamento, só estão aguardando sair a resposta. De acordo com a imprensa inglesa, o júri divulgará o resultado do julgamento após o término da temporada europeia, que vai acabar lá quando terminar o UEFA Champions League. Assim sendo, caso comprove a acusação, o ex-jogador do Flamengo pode ser punido. No entanto, também é possível declararem inocente, mas mesmo que declare inocente, Lucas Paquetá não vê mais a Europa como a sua casa e deseja retornar ao Flamengo. Com essa atitude do West Ham de colocar ele na lista de transferências, o valor do jogador cai. E o Flamengo está observando de longe a situação para quem sabe fazer esse investimento. Você aprova, reprova? Para mim depende do julgamento. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e tamo junto. Saudações rubro-negras.